Muito bom dia, Santiago Lourenço, voz de veludo, um abraço para você ligado no Rápido no Ar. Ainda repercute o gol anulado da Internacional nos acréscimos contra o Monte Azul. O Miguel Bianconi, que fez o gol, estava inconformado. Ao microfone do repórter Igor Sedano, disse que é uma vergonha a arbitragem ter anulado o seu gol nos acréscimos. Mas a gente analisando a imagem, na minha opinião foi falta. Ele dá uma empurrada no Henderson, zagueiro do Monte Azul, para marcar de cabeça. O próprio Ademir Fezan, na coletiva de imprensa, disse exatamente isso, que foi falta na opinião dele. De qualquer forma, a Inter deixa de ganhar 2 pontinhos contra o Monte Azul, fica no empate por 1-1, perde a liderança isolada, porque o Cianorte agora é o novo líder pelo saldo de gols. Os dois times têm 7 pontos, com 2 vitórias e um empate. Só que o Cianorte tem 4 de saldo, ganhou de 3-0 no Clássico do Paraná contra o Cascavel, e a Inter tem um saldo de 3. A Inter tem 2 jogos seguidos agora para fazer no Paraná, e o primeiro deles já é sábado contra o Cascavel, que é o lanterna da competição, é o time de pior campanha, não venceu ainda, e esse jogo foi antecipado das 5 para as 3:30 da tarde. Depois, no outro sábado, a Inter enfrenta o líder Cianorte. Aí vai ser um jogo complicadíssimo para o Leão da Paulista. Durante a semana, a gente fala mais da Internacional. No Independente, ontem, o assessor de imprensa do clube, que é o Rogério Rueda, emitiu uma nota oficial dizendo dos problemas que o Galo enfrentou para viajar para Batatais. O ônibus deixou a cidade de Limeira no sábado à noite para ficar concentrado, a delegação ficar concentrada, só que em Porto Ferreira o ônibus quebrou e a delegação ficou um bom tempo na pista. Bom, resultado, os jogadores foram dormir depois das 4 da manhã, chegaram no hotel às 3 e alguns passaram mal com vômitos, mal-estar, diarreia. Então, todas essas adversidades que o Independente enfrentou em Batatais e acabou perdendo pelo placar de 1-0, o gol do Maicon de pênalti no começo do segundo tempo. O Galo, que é o último colocado do seu grupo, junto com o São Carlos, com apenas 1 ponto. E agora precisa da vitória contra o Guarulhos no próximo domingo às 10 horas da manhã. O Independente que perdeu o seu preparador físico, o professor Anderson Aparecido, aceitou uma proposta do São Bento e retornou para Sorocaba. Ele já tinha trabalhado no Bentão. Quem é o técnico do São Bento é o Diego Coelho, ex-lateral do Corinthians e que também foi técnico da Internacional. No futsal, hoje o Brutus entra em quadra contra o Impacto. Jogo às 8 horas da noite no Sindicato dos Metalúrgicos. É a penúltima rodada da fase de classificação da Copa da Liga Paulista de Futsal. O Brutus vem de 3 vitórias seguidas, a última em Botucatu por 2-1, com gol nos segundos finais do Tio Bita. E olha que situação. Hoje, o Brutus é o terceiro colocado com 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os 2 primeiros são Pinda e Barão de Mauá com 13. Pelo regulamento, os 2 primeiros colocados avançam direto para as semifinais. O Brutus ganhando hoje e Pinda e Barão que vão se enfrentar num confronto direto. Um que vencer, o Brutus assume a vice-liderança e aí joga na última rodada no Volucato, na volta da equipe depois de 1 ano jogando no Flamboyant contra a Mogi das Cruzes. Olha que cenário para o Brutus terminar entre os 2 primeiros. Só não pode haver um empate entre Pinda e Barão de Mauá em Pindamonhangaba. Então, um deles vencendo, o Brutus ganhando, o Brutus vai para a vice-liderança da competição, tá bom? E será o jogo oficial de número 150 do Brutus hoje. São 46 vitórias, 30 empates, 73 derrotas. Parabéns ao Kaique Parisi, técnico, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Brutus Futsal. E na retaguarda, o Nego e também o Flávio Freire. Boa sorte, Brutus Futsal. 2 copinhas do Amador foram encerradas no domingo. Essas copinhas servem de preparação para o Campeonato Amador. Copa Secap no Gigantão de virada. O terceiro tempo ganhou de 2-1 do Nova Suíça. Essa matéria já está no Rápido no Ar e hoje estampa a Gazeta de Limeira. Tá? Matheus Garcia fez 1-0 para o Nova Suíça e o Júlio César, nos minutos finais, acabou virando. O último gol foi aos 47.
O Juliano serve, ele manda de fora da área do cantinho do Matheus. Parabéns, terceiro tempo campeão. Luan do Secap foi o artilheiro e o Matheus Ferreira, o melhor goleiro do 019, foi o menos vazado, jogou pelo Nova Suíça. O Secap terminou em terceiro lugar e o Juventude na quarta posição. Na Copa Limeira, a final foi domingo no Ipanema e o Simonetti ganhou do Novo Horizonte por 3-0. Gols do Thiaguinho, do Jean e também do Sampaio. O Iago foi o artilheiro e o Everton foi o menos vazado, os dois jogadores que pertencem ao time campeão. Parabéns ao Marcolino que cobriu esta competição. No basquetebol, a notícia não é nada boa. O Lelê Jacon, filho do professor Telmo Oliveira, maior cestinha do Mandique Limeira até agora, sofreu uma fratura na mão direita. Ele que acabou enroscando a mão no uniforme do jogador do Tatuí, na vitória de sexta-feira por 79-70, ele passou por exames de imagens e foi constatada esta fratura na mão. Ele imobilizou o local, 30 dias afastado das quadras, e depois de 30 dias, se a fratura não cicatrizar, ele vai precisar passar por uma cirurgia. Vamos torcer para rápida recuperação do Lelê Jacon, que é um dos principais jogadores do Mandique. A equipe limerense joga agora, sexta-feira, em Sorocaba, e depois recebe Avaré e Catanduva no encerramento da primeira fase da Copa São Paulo de basquetebol. Campeonato Brasileiro, 2 jogos ontem. Em Bragança Paulista, o Red Bull ganhou de 1-0 do Mirassol, gol no finalzinho do Isidro Pita. E quem colocou o tal de Eduardo Sacha no Cartola, como eu, lamentável. Você não coloca o Sacha, ele faz 18, 15, 12. Você coloca o Sacha, ele não passa de 2 pontos. Fiz 98 no total. É a pontuação alta, mas os outros fizeram 114, 115. Ei, Eduardo Sacha, hein? E o Atlético Mineiro, com o gol do Gustavo Scarpa, venceu o Juventude por 1-0. O Rockman colocou o Gustavo Scarpa no seu Cartola. Libertadores da América, olha a camisa que eu ganhei do Cafu. 1992, a primeira camisa da minha coleção. Inter e São Paulo aqui no Limeirão, ganhei essa camisa do Cafu, 1992. Imagine quanto valem para os colecionadores. São Paulo entra em campo hoje às 7 da noite, pega o Alianza Lima no Peru. No primeiro turno, 2-2 no Morumbi, o São Paulo vencia por 2-0, hein? São Paulo é o vice-líder do grupo, ganhou 2 partidas fora de casa, 1-0 contra o Tadieres e 2-0 contra o Libertad, e empatou com a Alianza 2-2. No Brasileirão, o São Paulo está invicto, tem 6 empates e 1 vitória, só ganhou do Santos. E o último empate 0-0 com Fortaleza no Morumbi. São Paulo teve a chance de ganhar, Ferreirinha perdeu uma penalidade máxima. O tricolor mais querido do Brasil, hein? Já o Alianza Lima perdeu para o Cienciano pelo Campeonato Peruano por 1-0. O Alianza é o terceiro colocado. Aliás, é o quinto colocado no Campeonato Peruano com 19 pontos. Estava em terceiro, caiu para a quinta posição com essa derrota para o Cienciano. Teremos hoje também pela Libertadores, Grupo A, o Botafogo jogando contra o Carabobo na Venezuela. Fogão é o terceiro colocado com 3 pontos. E às 21h30 o Fortaleza recebe o Colo-Colo. Fortaleza é o terceiro com 4. Lembrando que a Conmebol deu ganho de causa para o Fortaleza. No primeiro turno no Chile, 0-0. Colo-Colo e Fortaleza. Aos 28 do segundo tempo a torcida do Fortaleza invade o campo. E aí a Conmebol julgou e deu a vitória de 3-0 para o Fortaleza. E para fechar, Copa Sul-Americana, hoje tem Corinthians em campo, 21h30, Corinthians e América de Cali no primeiro turno, 1-1 na Colômbia. É um confronto direto. Corinthians é o terceiro com 4, o América é o vice-líder com 5, o Huracan lidera a competição e pega o Racing no Uruguai. O Racing tem 0, perdeu todos os jogos. Corinthians vem embalado, motivado, 4-2 no Inter pelo Brasileirão, 3 gols do Yuri Alberto, Timão é o 8º colocado com 10 pontos. Já o América vem de um empate sem gols com o Júnior Barranquilla, mesmo assim lidera o campeonato colombiano. Hoje também pelo Grupo B tem Vitória da Bahia e Defensa e Justiça no Barradão. O Vitória é o terceiro com 2 pontos, graças a 2 empates iniciais. Tá bom? Este, portanto, foi o nosso boletim informativo desta terça-feira.
Um grande abraço a todos vocês. Me siga lá no Instagram, no Edmar Pimba, tá bom? A gente volta amanhã com mais um boletim informativo. Boa sorte, tricolor mais querido do Brasil. Boa sorte ao Corinthians hoje na Libertadores e também na Sul-Americana. Pimba, Santiago! Tamo junto!